TG no trabalho é um cara agressivo, pra frente. Perguntar quantas horas por semana você trabalha, e a resposta foi enquanto eu tô acordado. Ele é uma pessoa que realmente dorme e acorda trabalhando, e eu acho que até quando tá com os olhos fechados, ele ainda assim continua trabalhando. Thales é uma pessoa que consegue colocar a mesma intensidade, tirar o negócio do 0 para 1 para todas as outras fases do negócio. Trabalhar com o Thales é muito fácil se você entra nesse ritmo também, se você já tem esse ritmo. Não é só sobre o trabalho, não é só sobre a empresa em si, que ele quer ganhar dinheiro com a empresa. Ele vê muito o propósito de vida dele, de mudar o Brasil com isso. E ele é tão focado em melhorar o Brasil, ele realmente acredita na nossa pátria. Esse é o cérebro dele, ele tá o tempo todo pensando de que maneira que ele pode ser uma pessoa melhor para nossa nação. O Manifesto Gaudi Brasil. Isso que está escrito em latim embaixo, não sustentamos malos, significa não sustentamos o mal. A ideia é a gente fazer um manifesto para ter homens e mulheres de bem contra o extremismo do Brasil, contra o mal. É um grito pela civilidade. Então, mandei para vocês agora a carta. Essa carta vai virar um site. E a ideia é que o site a gente tenha uma assinatura pública de todos os homens e mulheres. Então, com a convocação a empresários, empreendedores e líderes desse país, todo mundo que lidera alguém tem que liderar esse movimento, o nosso Vale de Gaudi, que é, cara, educar as pessoas que trabalham com a gente, e aquelas que escolherem o caminho do mal, escolherem o vício, escolherem ser extremistas, vão ter que ser sumariamente retiradas da nossa liderança. É para demitir essas pessoas. Tem um compromisso público, tá na carta. Galera, essa é a nossa revolta de atos. Chegou o momento, galera. Chegou o momento, o João tá fazendo o site, e a minha ideia é o seguinte: é ir direto na turma que assinou a Carta pela Democracia e perguntar se eles verdadeiramente são democratas. Porque se eles forem, eles têm que concordar que a gente não pode sustentar o mal. Inclusive, já tem o primeiro signatário, que é o meu médico, PhD, um dos médicos mais bem reconhecidos do mundo, no setor dele, Jorge Alac. Tá? Ele falou: eu vou ser o primeiro a assinar essa carta. O cara opera gente do mundo inteiro, professor da USP, professor de Harvard, vai ser o primeiro. E esse tipo de gente que a gente quer com a gente. Agora, eu quero ver se a turma da Carta pela Democracia é verdadeiramente pela democracia. Porque na época, na carta, falavam que queriam um Brasil menos extremo, certo? Eu também quero a mesma coisa. Vamos ver se agora eles estão do lado do Brasil mesmo, das pessoas do bem, ou se estavam naquele momento com outras agendas. Essa é a hora que a gente vai ver. Esse é o professor. Quer gravar com ele logo para liberar o homem? Vamos. Sempre obrigado, professor. Eles vão filmar vocês, estão fazendo um documentário. Se eu soubesse, ia com uma roupa melhor. Ah, ótimo. Eles vão fazer um documentário. Fica com esse cara. Assina daí, pô. Você quer que fale o quê? O que você quiser, pô, fala a verdade. Eles vão conversar com você hoje para te entrevistar. Meu nome é Jorge Halak, eu sou médico, urologista, andrologista, andro, homem, logos, estudo. Então, eu sou médico que estuda a saúde do homem. O Thales me achou pelo ChatGPT, interessante isso, né? Fiquei muito contente. O Thales me procurou porque ele estava com questões de saúde, ele trabalha muito, é um indivíduo muito intenso, é um indivíduo super do bem. Minha sinergia com o Thales foi imediata, porque nós dois colocamos o Brasil na frente. O Brasil, a família, Deus, ou seja, é muito importante que a gente tenha esse pensamento de construir um país melhor. E ele é tão focado em melhorar o Brasil, ele realmente acredita na nossa pátria, que direto, eu já vi umas 3, 4 vezes, ele sair do banho, e aí eu entro no banho, e ele desenhou a bandeira do Brasil ali. Como é que fala quando o vidro fica embaçado? Eu entro no banho, tá a bandeira do Brasil ali. Isso é o legal dele, ele gosta de fazer as coisas com relevância, de construir as coisas mesmo, não é sobre fazer dinheiro, é sobre construir. É isso, esse é o cérebro dele, ele tá o tempo todo pensando de que maneira que ele pode ser uma pessoa melhor para nossa nação. Tem um vídeo, alguns vídeos na verdade que ele fala, mas eu acho que naquele do patrão versus empregados foi bem engraçado, que é
Perguntar quantas horas por semana você trabalha, e a resposta foi enquanto eu tô acordado. É obcecado por essa coisa da construção. E ele é o cara que tá naquela caixinha bem rara de inventor, né? Pô, ele inventou o aplicativo de carro, ele inventou o aplicativo de manicure, de massagista, e eu acho que no G4 ele tá conseguindo, a gente começou inovando a educação, e ele agora tá inventando toda essa nossa visão de futuro, de marketplace, de solução, enfim. Tem coisas aqui estratégicas que eu não posso compartilhar, mas que a gente está realmente criando um futuro novo para esse universo B2B, para esse universo de donos de negócio, onde educação e comunidade são ferramentas dessa plataforma muito maior. E ele é o cara, meu irmão, que quando bota uma coisa na cabeça, ele vai lá, corre atrás, envolve todo mundo, faz. Para quem convive mais com o Thales, a gente vê que realmente é isso. Isso não quer dizer que ele tá no escritório enquanto ele tá acordado, apesar de ele estar muito aqui, mas é que a cabeça dele, tirando alguns raros momentos, ela tá drivada pro trabalho. Então, se você pegar aqui o nosso WhatsApp, você vai ver no final de semana, logo depois da cirurgia, a gente conversando sobre trabalho. Vamos almoçar junto, a gente vai falar sobre trabalho. Você vê o Thales, quando ele vai em alguma viagem, mandando mensagem pra gente, conversando sobre trabalho. Ele acorda, vai pro treino, vai pro escritório, vai trabalhar. Várias vezes ele é um dos últimos a sair, e quando ele sai mais cedo, provavelmente porque ele tem um compromisso de trabalho fora daqui. Então, na hora que você vê, ele vive muito intensamente, está com a cabeça o tempo inteiro pensando em como fazer a empresa atingir os objetivos que a gente colocou para a empresa, ou qual que é o próximo passo que a gente deveria dar. O Thales é uma pessoa que consegue colocar a mesma intensidade de tirar o negócio do 0 para 1 para todas as outras fases do negócio, que tem os prós e contras. Por um lado, isso é muito bom, porque a gente cobra isso do time. Então é importante que a gente dê esse exemplo para o time. É muito difícil você pedir que essa galera aqui trabalhe o tanto que a gente pede que eles trabalhem, se a gente não trabalhar esse tanto. E o contra é que às vezes essa intensidade em demasia, exagerada, às vezes fazem com que as pessoas passem do ponto e não aguentem aquele ritmo de trabalho. Ele é uma pessoa que realmente dorme e acorda trabalhando, e eu acho que até quando tá com os olhos fechados, ele ainda assim continua trabalhando. É uma pessoa que prioriza muito a cultura da empresa, não deixa isso passar, é inegociável. E aí, falando um pouco ali, como que eu, ali que sou a dona da agenda dele, que é como ele fala, como que eu consigo fazer com que tudo aconteça, e eu acabo que eu blindo, o Thales, eu cuido do Thales olhando esse lado de blindagem mesmo, para que ele possa conseguir fazer tudo acontecer da melhor maneira. E ele quer, de qualquer maneira, encaixar tudo, fazer tudo acontecer. Então, essa blindagem vem para o Thales também. Trabalhar com o Thales é muito fácil se você entra nesse ritmo também, se você já tem esse ritmo. Então, ao longo do tempo, o que eu fui identificando é como que é a melhor forma de comunicar e de interagir. É de forma objetiva, sendo pragmático. Eu sou muito assim, então isso facilita muito a nossa interação. Ser o que a gente chama de brutal honesty também. A gente não fica floreando a verdade, maquiando a noiva, dourando a pílula. O negócio é chegar com objetividade, falar a verdade, lidar com dados. Isso daí facilita muito a comunicação, e eu acho que o fato de nós dois sermos muito parecidos nesse sentido facilita muito a gente avançar muito rápido na agenda de trabalho. Ele é um patriota, é um brasileiro de coração, e a minha função é ajudar ele nesse contexto de intensa atividade física, mental, trabalha de maneira muito forte, de maneira com coração, e ele tinha umas questões. Nós identificamos umas varizes escrotais, que é muito comum, ela chama varicocele, ela atinge 30% dos homens, mas somente uma porcentagem desses 25% a 30% vão precisar de uma intervenção cirúrgica, que é o caso do Thales. Ele me autorizou a falar sobre isso perante vocês. Ele fez uma microcirurgia ontem nos dois lados, de varicocele. Isso demorou algumas horas, no caso dele foram quase 5 horas e 47 minutos de cirurgia. Foi muito bem sucedida. Antes da cirurgia ele estava com bastante medo. Ele já tentou desmarcar essa cirurgia umas 3 vezes, uma ele conseguiu.
Mas a gente conversou bastante sobre a importância, né, de fazer essa cirurgia e aí deu tudo certo. No dia que ele veio, ele acordou até bem animado. Chegou mais cedo do que o médico pediu, a gente fez o processo dele de internação, eu cheguei um pouquinho depois e acompanhei ele até entrar na sala cirúrgica. Mas ele estava super bem, ele estava trabalhando e inclusive quando o anestesista chegou para poder conversar com ele até falou: em quanto tempo eu vou ficar bom da anestesia para eu poder já marcar uma call? 6 da tarde eu posso fazer uma call? A anestesista olhou para ele assim: cara, você vai tomar anestesia geral, depois você chega meio grog no quarto, né? Pelo amor de Deus, não marca nenhuma call, nenhuma call importante. De vez em quando o Thales passa um pouquinho do ponto, né? Recentemente agora ele estava fazendo uma cirurgia e ele acordou meio grog ali da anestesia que ele tomou e ele ficou enchendo o saco da esposa dele, a Marcela, para me ligar. Alô? Alô? Tudo, e você? Posso ligar pra ele daqui a pouco? Só tô no... Não, tá bom. Fica tranquila. Fala que eu já ligo de volta aí. Um abraço. Valeu. Olha só, galera. Tá vendo? O Thales, ele acabou de fazer uma operação e daí a esposa dele me ligou pra contar que tá tudo bem. Então fiquem tranquilos. É boa notícia. Tá bem, é boa notícia boa. Mas ele queria falar comigo sobre uma reunião que eu fiz hoje de manhã que foi mega importante. Mega importante, ele tá grog, entendeu? Então quando você ficar grog, não, eu quero saber o que aconteceu, eu quero saber. Fica tranquilo, eu falei, fica tranquilo que eu ligo daqui a pouco. Ó, pode pôr isso daí, não é? E a Marcela me ligou e falou: olha, o Thales acabou de acordar e ele quer saber como foi tal reunião que você participou. Ele tá super ansioso pra saber do resultado da reunião. E foi engraçado, porque ele chegou assim, com o olhinho fechado, e aí ele falava assim pra mim: amor, você é a pessoa mais importante da minha vida, você... Como é que ele falou? Você foi a primeira pessoa que eu pensei, e por favor, liga pra mim, pra Misa, que eu preciso saber o MQL, MQL, né? O MQL do dia de hoje. Aí eu falei: tá bom, eu ligo. Aí nisso, ele foi insistindo mais um pouco pra poder falar depois com o Nardon, depois pra falar com o Alfredo, que ele queria saber de Davos, ele queria saber de como é que tinha sido a reunião com o banco que eles estão conversando e por aí vai. Então eu falei: tá bom, passa o telefone pra ele. E daí eu comecei a conversar com ele tava grog. Eu falei: cara, você tá grog. A gente fala de depois. Ele: não, o hardware não tá funcionando muito bem, mas a minha cabeça tá funcionando bem, eu vou lembrar de tudo que a gente conversou. Daí eu falei: duvido. Eu falei: não, fica tranquilo. Eu contei pra ele como que foi a reunião. Ele falou: beleza, combinado, a gente fala amanhã. E dito e feito, no outro dia eu liguei pra ele e pra contar de fato como ele foi. Ele falou: não, cara, eu lembro tudo de como foi a reunião. Eu só tava falando a boca um pouquinho mais demorado, porque ele tava de fato grog. Então esse é o Thales e essa é a intensidade dele. Logo depois da cirurgia, ele já levantou, foi jantar no restaurante do hospital, não quis nem a comida no quarto, trabalhou a noite inteira e agora, no dia seguinte, já vai para casa com alta, sem dor nenhuma, porque ele tem que trabalhar. A minha recomendação é que ele coloque bastante gelo, mas é um indivíduo com essa intensidade de trabalho e é um indivíduo do bem que a gente percebe que ele quer fazer o melhor para o país e para o povo brasileiro. E eu, como médico, fico muito feliz de poder contribuir com o conhecimento médico-científico para que ele consiga atingir os objetivos dele. Faz sentido nenhum eu ter ficado virado essa noite, cara, porque eu tomei Rivotril, velho. E Rivotril desliga o sistema nervoso central. Só que eu comecei a fazer o Manifesto Gaut Brasil, comecei a escrever, aí depois eu escrevi um outro projeto, que é um projeto que eu não posso falar sobre ele não. Mas aí esse projeto me demorou umas 4 horas de escrever. E aí eu fiquei pensando, e cara, eu tava muito animado. Aí eu acordei, era 6 e pouco pra tomar o remédio, a Marcela acordou, ela falou: pô, você não dormiu nada? Eu falei: não dormi nada. Umas 3 horas da manhã ela acordou, também, vai dormir. Eu falei: cara, não dá, eu tô muito animado, pô, vou fazer parada. Aí eu conversei com ela sobre o meu projeto, falei que qual que era a minha ideia pro Brasil. E aí eu falei: cara, isso é providência divina, porque eu fui rezar, eu tava meio sonolento, eu fui rezar, era a minha oração, eu senti que Deus queria isso de mim, entendeu? Eu fazia esse projeto. E eu comecei a escrever, não parava tal, aí eu puxava o ChatGPT, refinava, fazia pesquisa, voltava, escrevia, mandava, eu comecei a debater ali com sócios. Óbvio, todo mundo dormindo, né? Debater não, né? Mandar ali pro grupo, mas na verdade tinha um sócio que tá na Inglaterra, aí ele tava me rebatendo. Por isso eu falei debate. O Igor. Comecei a debater ele com o Igor e tal. Eu falei: cara, o plano é esse, não sei o que lá, não sei aquele cara bizarro do caralho, temos que fazer, não sei o que lá e tal.
E eu tava falando com a Marcela, eu falei, cara, a providência divina, ela funciona dessa forma, assim, porque as pessoas às vezes acham, falam, mas Deus vai falar comigo, cara, Deus fala com a gente em cima das vontades, entendeu? Então vamos lá, como que um cara que tomou anestesia geral, que ficou 6 horas na mesa de cirurgia, tava grog, toma Rivotril, que desliga o sistema nervoso central, vai rezar sonolento e, cara, dá uma energia bizarra e eu produzo durante 6 horas seguidas. 6 horas, irmão. Seguidas, no escuro produzindo. No escuro, foi mesmo. Isso é providência divina, irmão. Isso não é normal, tá ligado? Era pra eu ter dormido. Mano, mas eu produzi num tanto. O nível de projeto que eu criei é porque a turma vai conhecer daqui a pouco. O segundo eu ainda não tá na hora de mostrar. Mas quando eu mostrar, vocês vão achar esse vídeo, eu vou falar, eu criei isso virado de Rivotril pós minha cirurgia. E ficou absurdo o negócio, eu validei. Ele é um cara muito bom de time, assim, de botar as pessoas no lugar certo, de ler as pessoas, de entender as pessoas. E aí eu acho que é uma equação, cara, que, na minha opinião, não tem como vencer, né? É a obsessão, é a capacidade de construir, capacidade intelectual de, cara, buscar informação daquilo. Ele, meu irmão, descobriu uma parada, ele quer fazer snowboard, é 100 horas de vídeo que ele vai assistir. Quero fazer kite, é 100 horas de conteúdo que ele vai assistir. Então, assim, é uma capacidade, uma potência intelectual muito grande, com essa agressividade, cara, com essa vontade dele. E aí, quando eu misturo isso tudo, a equação cara, muito trabalho, uma agenda insana, e também acho que vale destacar essa obsessão por foco que ele busca ali, de estar sempre fazendo aquilo que vai gerar mais valor, que é o mais certo do momento para ele fazer. Ele vai limpando isso ao longo do ano e vai conseguindo, cara, gastar o tempo, botar o tempo ali naquilo que realmente vai fazer diferença, principalmente se tratando de futuro da empresa. Ele é um empreendedor de sucesso, a história dele é uma história de vida muito linda, um indivíduo guerreiro, né? E aí, além disso, em paralelo, pela intensidade de trabalhar muito, de gostar do que faz, de vislumbrar um futuro muito maior do que o que a gente já construiu até agora, sempre assim, né, desde Singu, isso também facilita muito a gente conseguir alinhar os nossos interesses no longo prazo, né? E aí o curto prazo, que é essa intensidade de trabalho, ela acaba sendo muito mais natural, considerando o que a gente sabe que a gente precisa construir. O Thales é uma pessoa que, indiferente do momento, ele sempre preza por fazer acontecer. Ele sempre quer atender tudo, ele sempre quer fazer tudo. A verdade é que eu vejo cada vez mais que o Thales consegue equilibrar isso. E a gente que é empreendedor está 24 horas por dia pensando em trabalho, pensando no negócio. Se você não está pensando no negócio, o que você está fazendo? Se você não pensar no seu negócio, quem vai pensar por você em resolver aqueles problemas que são dificilmente resolvíveis? E é normalmente às 3 da manhã, quando você está dormindo, que num sonho vem a resposta para uma pergunta muito difícil. Isso é a verdade da intensidade dele, da minha e do Alfredo. E quando você tem 3 pessoas que têm zonas de potências complementares, isso faz com que o G4 chegue aonde ele chegou hoje. No final do dia, os momentos de descompressão são para gerar mais capacidade e potência para o trabalho. No final do dia, a gente sabe que, meu irmão, a gente está sempre produzindo e ele, com certeza, acaba passando isso pro time, sendo uma referência pro time muito foda disso. Mas eu tento dar o suporte que eu acho que é a minha função. E dar o suporte e, ao mesmo tempo, tocar ali a nossa família e o que a gente acredita. É isso. A saída é lá, ó. Aqui eu saí. Agora eu não sei se ele Sai aqui. acessa por aqui também. Eu não precisa me ensinar a fazer negócio, não faço isso da vida.